Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho, aguardar mais pessoas entrarem para a gente dar início. Oi, Arlete. Boa noite para quem está entrando agora. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, do Grupo Socorrista Seara da Paz. Queria falar um pouco sobre os trabalhos da Seara da Paz. Deixa eu abaixar o som aqui. Às segundas-feiras estamos tendo o curso do Livro dos Espíritos com a Marina às 20 horas. As inscrições são feitas pelo formulário que se encontra no Facebook. Ele está fixo lá, o formulário, para quem quiser se inscrever. É 1 hora de curso, tá? É das 20 às 21 horas. Então, quem se interessar é só fazer a inscrição e participar. Nas quartas-feiras temos o nosso passe assistencial virtual. Então, ele acontece às 14 e às 20 horas. Através do celular da Seara, a gente passa o link para quem quiser e estiver interessado em participar, tá? É só mandar um WhatsApp pelo celular da Seara que a gente passa o link. Boa noite a todos que estão chegando aí. Estou falando aqui dos passes dos trabalhos da Seara Online, né? Então, às quartas temos o passe assistencial pela plataforma do Meet. É só pedir através do celular da Seara o link que a gente passa. Acontece às 14 e às 20 horas, ok? Às quintas-feiras nós estamos tendo o atendimento presencial às 14 horas e às 20 horas. E às 20 horas também acontece esse Evangelho no Lar pela plataforma do Facebook, tá? E aos sábados nós temos o trabalho com as famílias, trabalho social com as famílias que recebem cesta básica, vão até a Seara, participam dos nossos trabalhos presenciais. E à tarde nós temos o trabalho de assistência espiritual aos animais. E no primeiro e no terceiro sábado é presencial. Então a gente vai lá na Seara presencialmente e dá o passe nos animais que são levados, tá? E às 15 horas. E nos outros sábados, segundo e quarto sábados, a gente faz através do Facebook também, tá? Então não tem o presencial, é só o online na segunda e na quarta. No segundo e no quarto sábado do mês, tá? Ok, vamos lá, que já deu
Desculpa aí, gente, acho que deu um probleminha e eu saí, tá? As coisas que acontecem no virtual, né? Então vamos lá, vamos fazendo nossa preparação, vamos serenando o nosso campo mental, serenando os nossos pensamentos e vamos nos ligando aos nossos mentores, nossos anjos guardiões, sempre presentes em nossa vida, nos direcionando, nos auxiliando nessa nossa trajetória de vida. Vamos nos ligando a José de Arimateia, mentor espiritual da Seara da Paz. Vamos nos ligando a Dona Norma, fundadora da Casa Material e que agora se encontra na pátria espiritual, nos auxiliando de lá. E vamos já pedindo às equipes de higienização de Itaporã e Brogotá que possam finalizar a limpeza iniciada nas primeiras horas da manhã, preparando todos os locais necessários para que ocorresse este evangelho. Que limpe, que a Seara da Paz possa ser limpa, higienizada, nossos lares. E vamos pedindo já aos cruzados que descerrem suas telas fluídico-magnéticas rosa e dourado, também onde for necessário, na nossa Seara da Paz, nos nossos lares, fechando circuitos em portas, janelas e por debaixo da terra e nos isolando de qualquer negatividade. Vamos pedindo que acima dessas telas possa ser colocado o triângulo dourado da Seara da Paz, com seu vértice voltado para o alto, fortalecendo nossa ligação com o plano maior. Vamos agora nos ligando ao Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço, a corrente dos humildes, Dr. Pasteur. Vamos nos ligando à corrente do Evangelho. Vamos nos ligando a Ricardo, venerável de todas as fraternidades. E vamos agora nos dirigindo a Ismael, mentor espiritual da nossa pátria. Pedindo licença, vamos entrando em seus salões dourados. Vamos nos revigorando e nos fortalecendo na luz desse ambiente. E vamos com ele até a Mãezinha Maria, pedindo a ela que nos cubra todos, encarnados e desencarnados, com seu manto de amor. Que ela nos leve até o Mestre Jesus. Aos pés desse Mestre vamos nos colocando e depositando aí todas as nossas angústias e incertezas, pedindo a Ele que ilumine sempre a nossa caminhada e que nos leve até o Pai da vida, a quem agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente, nesse trabalho de crescimento, e vamos pedindo licença para iniciarmos nosso Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Vós que sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, o evangelho de hoje
é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Dentro desse capítulo está o que é preciso entender por pobres de espírito, quem quer que se eleve será rebaixado, mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na Terra. Bom, eu vou ler essa primeira parte, depois eu vou comentar um pouquinho de algumas coisas, tá? Porque item por item não dá para a gente comentar, porque é bem extenso, né? Mas vamos lá. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas, sem compreendê-la. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens da ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os com muita frequência a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou se inconsentem em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo. Não podem acreditar na possibilidade do que não compreende. Quando se pronunciam para eles, seu julgamento é inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, todavia, porque isso esteja acima do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles só têm sorriso de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, digo que disserem ser-lhes preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam lá, seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam. Isso por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Bom, aqui nesse capítulo, essencialmente, se fala de orgulho e humildade, né? Esse é um grande problema no mundo. Então, vamos falar sobre esse pobre de espírito. A gente, às vezes, não compreende, não tem a compreensão de pobre de espírito, porque aqui, materialmente falando, na Terra, né? Quando a gente olha para uma pessoa que tem atitudes ruins, né?
que não tem caridade com o próximo, a gente costuma chamar ele de pobre de espírito, né? E agora vem Jesus e fala que o reino dos céus é do pobre de espírito, isso confunde um pouco. Então, vamos mudar aí esse pobre de espírito por humilde, humilde de espírito. Ou seja, aquela pessoa que não se compraz nas suas virtudes, mas, ao contrário, né? Ela é virtuosa e humilde ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que fica um pouquinho mais fácil aí de entender, então, esse pobre de espírito, né? Vamos colocar ele como humilde de espírito, né? Jesus se referia aqui os humildes de coração, as almas simples e singelas, os modestos, os bondosos. São os despidos de vaidade e de presunção. Temos em nosso planeta seres que se acham absolutamente privilegiados, né? São aqueles que muitas vezes vieram com uma inteligência acima do padrão normal, né? E se intitulam melhores que outros por sua capacidade intelectual, né? Esquecem que tudo que temos e que viemos fazer aqui é para ser usado em benefício da humanidade e do nosso próximo. Então, a gente vê muito espírito com dons excepcionais, com uma inteligência maravilhosa, se perderem por causa desses seus atributos, pela sua vaidade e pelo seu orgulho, né? Então, para quem é muito inteligente, assim como Jesus falou uma vez que para o rico é muito difícil a prova aqui na Terra, acredito que para quem tem uma inteligência excepcional também é, porque além de ele ter que lidar com essa inteligência, ele tem que lidar com os seus próprios suas próprias mazelas, né? Que é justamente o orgulho e a vaidade, né? No livro Em Busca do Mestre, Vinícius diz que falar do orgulho é muito fácil, porque a gente convive com ele, né? Todos nós aqui somos um pouquinho orgulhosos, né? Todo mundo quer reconhecimento, todo mundo quer ser aplaudido, né? Então, a gente já convive com isso, então, para a gente é fácil conhecer e saber e ser, né? Orgulhosos, né? Então, o que importa para nós, na verdade, é a gente compreender a humildade para sermos humildes, para termos o entendimento do que é humildade e nos tornarmos humildes, né? Sócrates, um grande pensador, antes ainda do tempo de Jesus, nos legou um grande ensinamento. A frase é: o sábio é aquele que sabe que nada sabe e que por aí corre, só sei que nada sei, né? A gente, na simplicidade que a gente ouve por aí, a frase que anda é: só sei que nada sei. Mas é isso, Sócrates, com toda a sua inteligência, com todo o potencial que ele tinha, né? Ele nos deixou essa frase. O sábio é aquele que sabe que nada sabe, ou seja, a gente ainda tem muito a saber, por mais que saibamos, né? Então, isso é um jeito de se mostrar humilde, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, né? A humildade é uma característica de quem estuda muito, pois aquele que estuda pouco fica satisfeito porque ele se julga, né? Que já sabe de tudo, ao passo de que quem deseja realmente entender um campo do saber jamais passa de estudá-lo, por perceber que quanto mais o estuda, mais se lhe abre a compreensão do que ainda falta estudar. Então, a gente, quando tem humildade, a gente se abre para os ensinamentos, né? Tem muita gente que acha que já basta o que sabe, já basta o que tem e que não precisa mais saber de nada, né? Então, quando a pessoa se sente assim, né? Eu falo isso muito para o meu filho, né? Quando você fala que você já sabe, você está fechando a porta
para entrar mais saber, né? Então, a gente tem que ter essa noção do que o Sócrates falou, né? Só sei que nada sei, é bem isso mesmo. A gente sempre tem alguma coisa mais a acrescentar, né? Então, estejamos humildes e abertos para essa compreensão de que ainda temos muito a saber, né? Com humildade, devemos perceber que, se somos bons em uma área de conhecimento, nada sabemos de outra, que, por certo, é dominada por outra pessoa. Logo, nem nós, nem a outra pessoa somos gênios totais, né? Apenas pontos discretos num imenso mapa de saber onde se espalha toda a humanidade. Ou seja, nós somos um pontinho lá, a gente se acha muito, se acha o melhor, mas a gente vai ver que a gente é só um pontinho, vamos falar aqui do planeta, né? De que sabe um pouquinho mais, mas a gente ainda está muito a caminhar, né? Einstein também deixou uma frase de efeito aqui, e Einstein também tinha todo aquele poderio de inteligência, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Ou seja, são pessoas que têm um potencial aí que poderiam se gabar, se fazer vaidosos, né? Em momento algum, eles fazem isso. Aí eu achei aqui um texto que fala muito do Einstein, fala muito até do Sócrates e outras pessoas, né, que se destacaram pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, e que todas elas têm essa humildade. Então, quem sabe mesmo sabe das suas limitações também, né? Aqui no livro do Evangelho, no Evangelho, Jesus nos apresenta 3 mensagens de humildades para nós fixarmos, né? A primeira é quando ele faz uma comparação com as crianças, né? Que se não nos fizermos humildes como as crianças, né? Puras como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim que recebe. E quando ele fala assim que a gente tem que ser puro de coração como uma criança, né? Simples como uma criança, é a criança na sua idade lá de 1, 2, 3, 4, 5 anos, onde ainda ela é pura, né? E ela não tem, ela é simples de coração, e essa simplicidade que a gente tem que cativar na gente, né? Apesar de a criança a gente saber que é um espírito, pode ser um espírito antigo, que está reencarnando, mas aqui na reencarnação, na infância, ela ainda está pura, ela ainda está simples de coração, né? Então, um dos exemplos é esse, a gente se espelhar na pureza da criança, né? A segunda é quando a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima dele e pede que ele coloque seus 2 filhos assentados no reino de Jesus, um à direita, outro à esquerda dele. E aí, mais para frente, ele vai dizer que aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve, e que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Então, aqui outro exemplo de humildade, né? Ele veio, o próprio Jesus está dizendo aqui que veio para servir e que a gente tem que se colocar como servidor e não querer ser, tornar-se, né, o primeiro sem ter feito nada para merecer isso, né? E o terceiro, quando ele entra em um almoço, né, na casa de um fariseu,
que quando ele entra, ele vê as pessoas escolhendo os lugares para sentar, os melhores lugares. O que são os melhores lugares? Naquela época de Jesus, quem sentasse mais próximo do dono da casa, provavelmente também seria melhor servido, mas queria dizer que ele tinha essa pessoa era mais considerada pelo dono da casa. Então, quem senta mais próximo dele é considerado uma pessoa mais próxima do dono da casa. Então, todo mundo queria esses lugares próximos do dono da casa. Então, todo mundo foi escolhendo o seu lugar. E Jesus disse, né? Quando fordes convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável que vós, para que aquele que vos convidou não venha dizer, dai o vosso lugar a este. E para que, então, não sejais obrigado a permanecer com vergonha no último lugar. Mas quando fordes convidados, pondo-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga, meu amigo, subi mais alto, então isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco. Ou seja, não adianta a gente se escolher, né? E isso serve também para a nossa trajetória de vida, né? Não adianta, não somos nós que vamos nos escolher, que somos os melhores e estamos mais próximos de Jesus, de Deus, né? São primeiro, as nossas atitudes de estar realmente próximos, e segundo, que se a gente for humilde o suficiente, a gente vai ser escolhido para estar próximo e para ser próximo a Jesus. Tá? Então, deixando essas 3 lições, já é um caminho que Jesus nos deixa, né, para chegarmos mais próximo dele e de Deus. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que eu já vi que está na hora, bem tarde. Deixando-nos a lição de que ser grande no reino dos céus é uma vitória íntima que relaciona entre os derrotados o orgulho, a vaidade, a inveja e o desdém. Sentimentos negativos que nos faz nos autoavaliar como seres acima dos outros. Procura em ti mesmo e é aí que encontrará o lugar que te pertence. Então, é lá dentro da gente que está o lugar da gente. E é só lá dentro que a gente vai ter essa modificação, né? A busca de humildade exige disciplina e força de vontade. A nossa postura diante dos outros deve ser objeto constante de nossa vigilância. Ela deve ser a de humilde servidor. É necessário nossos esforços para nos disciplinarmos. Podemos ainda nos considerar importantes pela nossa posição na sociedade, mas saibamos ser gentis e prestativos para com aqueles que são necessitados. Servir com humildade não é baixar a cabeça e estar só olhando para o chão, mas é ter a cabeça erguida, sem jamais olhar o outro de cima para baixo, humilhando-o. Coloquemos em nossa mente que somos nós que temos que agradecer a oportunidade de sermos úteis. Não procuremos o lugar de honra no serviço ao próximo, porque não será ele o que ficará na memória, mas sim do humilde trabalhador da seara. Jesus nos deixou demonstrado em exemplo o que é a humildade, nascendo num estábulo, convivendo com os pobres, miseráveis, doentes e estrupiados. Deu testemunho de que veio para servir, lavando os pés de seus discípulos. E, finalmente, ladeado por ladrões, foi crucificado. Ou seja, nosso exemplo maior, Jesus, nos deixou
aí seu exemplo de vida humilde, né? Em nenhum momento ele se colocou como um rei, como a pessoa que veio salvar o mundo. Não, ele sempre foi humilde em todas as suas falas. E é isso o que conta, a nossa humildade. Não basta servir e esperar aplausos. Não queira servir e achar que você tem que ser elogiado e beneficiado de alguma forma por ter feito o bem. A gente tem que fazer aquela frase lá que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, ela é bem verdade. É disso que se trata. Fazer o bem e ser humilde em tudo que a gente faz. Gente, é um assunto extenso, tá? Eu ficaria mais meia hora aqui, porque eu tenho um material. Tá? A gente vai procurando, vai procurando, vai procurando. Não sei nem se eu consegui falar tudo o que deveria, mas eu acho que pelo menos uma pincelada eu dei aí no capítulo. Leiam, é importante, falam, é muito claro, inclusive nas instruções dos espíritos, eles são bem claros no que é humildade, no servir, no orgulho e na humildade e nas vaidades. Então, leiam o evangelho todo, o capítulo todo, porque ele é esclarecedor, tá? E como eu falei lá no começo, né? O orgulho, a vaidade a gente conhece e tem e vive. Então a gente tem agora que procurar apreender e deixar entrar a humildade e o bem servir. E é isso que conta, tá? Então vamos lá fazer nossa vibração. Eu nem lembrei da aguinha, né? Espero que vocês tenham lembrado. Então vamos lá. Levando os nossos pensamentos novamente a essa espiritualidade maior. Vamos abrindo os nossos corações e vibrando por todo o nosso planeta. Vamos vendo ele envolto numa luz rosa amorosa, que vai envolvendo e beneficiando cada ser necessitado. Vamos pedindo principalmente por todos aqueles que estão nas zonas de conflito, de guerra, de desastres naturais, que todos sejam amparados. Vamos pedindo também que essa luz amorosa possa penetrar o mental de cada dirigente desse planeta para a paz, para a harmonia e a serenidade. Vamos vibrando agora pelo nosso país, vamos vendo nossas fronteiras sendo iluminadas e protegidas. Que essa nossa vibração possa iluminar a mente dos nossos dirigentes, do nosso povo. Vamos pedindo pelos templos religiosos, vamos pedindo pela nossa seara, seus dirigentes, trabalhadores, assistidos e todos que estão ligados de alguma forma à nossa casa, que também possam receber o que necessitam neste momento. Vamos levando essa vibração aos nossos lares em forma de luz. Também rosa amoroso que vai percorrendo cantos e recantos, trazendo harmonia e paz ao nosso lar. E voltando até nós, vamos direcionando nosso pedido mais íntimo, pedindo a esse Pai que possa olhar por ele, por nós. E vamos lembrando
que esse nosso pedido, para ser atendido, deverá ter o nosso merecimento e a vontade do Pai, que tudo sabe, que tudo vê. E assim, agradecendo a esse Deus de amor, a Jesus, nosso Mestre, por todo o ensinamento que Ele nos deixou. A Mãezinha Maria, a Ismael, a Ricardo e todas as suas fraternidades, as equipes do Evangelho. Vamos agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço, as equipes de higienização e aos cruzados pela limpeza e proteção do nosso trabalho, a Dona Norma, a José de Arimateia, por mais uma vez abrir as portas da seara espiritual para que aqui pudéssemos fazer esse evangelho, e aos nossos mentores. Vamos pedindo licença para encerrarmos nosso evangelho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, salve Cristo Jesus. Ai, gente, lembrando, dia 2/7 teremos nossa festa junina. E aguardamos vocês, vai ser num sábado, das 14 às 18 horas. Os convites estão à venda. Podem falar comigo através do celular da Seara ou presencialmente lá na Seara. Aguardamos vocês para a nossa festa. Boa noite, bom final de semana.